Oi, tudo bem? A gente vai começar hoje a nossa sexta aula, é a parte de continuidade, a segunda parte de continuidade. Eu sei, mil desculpas, tá, gente? Mil desculpas por ter tido essa parte tão longa. Realmente foi, me desculpe, então por isso que, para recompensar vocês, essa sexta aula vai ser bem curta e o que é ótimo para a gente, então não precisa se preocupar, vai passar tudo bem rápido agora, tá? Então, como eu disse, a gente vai falar sobre continuidade, é a segunda parte referente ao tópico de continuidade, e eu vou pegar e acabar fazendo algumas coisas que eu deixei a desejar na última aula, tá? Mas essa aula vai ser um pouquinho divertida e ela também vai ser curta, o que é o melhor. Então, vamos começar a aula. Então, o tópico eu já tinha dito, né? Continuidade. Essa aula é referente ao dia 16 de setembro, tá? Lembro a vocês que dia 18 de setembro a gente vai ter uma aula de exercícios, aula síncrona, por favor, cada um no seu horário. Os dois tópicos, olha, até a lista de tópicos é curtinha, então vamos começar essa aula. Antes de, uma coisa que eu falei na aula passada foi sobre função composta, então agora eu quero falar um pouco sobre função inversa, que é algo que eu peguei e fiquei contornando para falar para vocês, mas agora eu acho que já chegou o momento da gente ter aquela abordagem mais direta. Então, primeiro, para falar sobre função inversa, eu preciso falar para vocês sobre o que eu preciso definir, o que significa uma função injetora, o que significa uma função ser injetora. Então, basicamente, uma função ser injetora significa que ela nunca vai assumir o mesmo valor duas vezes. Então, não tem como a imagem se repetir. Então, a gente tem essa afirmação que as imagens elas são diferentes sempre que a gente tiver que os pontos do domínio são diferentes. Como que a gente consegue enxergar num gráfico que a função ela é injetora? Bom, para saber se a função ela é injetora, uma função em x aqui, para saber se ela é injetora, a gente vai usar um teste chamado de teste da reta horizontal. Basicamente, o que eu vou fazer é o que diz o nome do teste. Eu vou pegar o gráfico da minha função e vou desenhar retas horizontais. Se essas retas horizontais, ou seja, retas que são paralelas ao eixo x, se essas retas, se a interseção dessas retas com o gráfico for em mais de um ponto, então eu sei que essa função não vai ser injetora. Vamos pegar uns exemplos aqui. Eu tenho aqui a função y igual a x ao quadrado e também tenho a função y igual a x ao cubo. Vamos desenhar algumas retas que são eu vou desenhar retas horizontais, ou seja, retas paralelas ao eixo x, no gráfico da função y igual a x ao quadrado. Então, eu escolho uma reta qualquer aqui. Nota que à medida que eu vou desenhando essas retas horizontais, o que acontece nessas retas horizontais aqui? Você nota que a interseção, por exemplo, essa reta horizontal que foi a primeira que eu desenhei, quando eu faço a interseção dela com o gráfico, eu noto que ela intercepta, que a interseção das duas acontece em dois pontos. A mesma coisa acontece quando eu faço uma outra reta horizontal aqui embaixo, a interseção também é em dois pontos. Já no gráfico da função y igual a x ao cubo, quando eu desenho essas mesmas retas horizontais aqui, eu noto que a interseção da reta horizontal com o gráfico é em um ponto, desenho outra reta horizontal, a interseção com o gráfico é só em um ponto, desenho outra reta horizontal, também a interseção foi só em um ponto, desenho outra aqui embaixo também só em um ponto, desenho mais outra só em um ponto. Então, qual é a principal diferença aqui? Que no caso da função y igual a x ao quadrado, o fato da interseção ser em dois pontos significa que a função y igual a x ao quadrado não é injetora. Já a função y igual a x ao cubo, como qualquer reta horizontal que eu desenhar aqui, a interseção só vai ser em um ponto, então eu digo que ela é uma função injetora. O que eu ganho ao falar que a função ela é injetora? Quando eu falo que a função é injetora, eu ganho o fato de que eu consigo ter uma inversa, ou seja, consigo ter uma forma de voltar aqui, voltar na minha relação. Então, eu vou desenhar aqui com vocês dois conjuntos. O conjunto A e o conjunto
B. E vou desenhar aqui alguns pontos aqui. Vou escrever alguns pontos. Então, eu tenho um ponto X aqui, tenho um ponto Y aqui, quer dizer, esquece esse Y. Vou pegar um ponto, vou pegar pontos, para eu pegar pontos em grande quantidade, eu vou pegar e chamar um pontozinho A aqui, um Bzinho aqui e um Czinho aqui. E do outro lado eu tenho um ponto D, um ponto E e um ponto F. Vamos trocar esse F, porque esse F não é conveniente para a gente aqui. E um ponto G. Não. E um ponto I aqui. Tá? E eu digo que qual é a definição de função? A definição de função é que a gente precisa de dois conjuntos. Então, eu já tenho os dois conjuntos, conjuntos A e B. E segundo, eu preciso de uma relação entre esses conjuntos. Então, uma relação que me diga como relacionar os pontos do conjunto A com os pontos do conjunto B. Então, eu crio a seguinte relação. O A ele vai se relacionar com E. O B vai se relacionar com D. E o C vai se relacionar com I. Então, assim, eu crio uma relação entre eles e eu vou chamar essa relação entre esses dois conjuntos de F. Tá? Bom, então isso daqui é a minha definição de função. Quando eu falo que ela é injetora, eu estou falando para você que não tem como ter, por exemplo, dois elementos aqui no conjunto B que sejam imagem de elementos diferentes aqui no conjunto A. Então, o que eu estou falando é o seguinte, quando eu falo que a função não vai ser, quando eu falo que a função, ela tem que... Quando que é o caso da função não ser injetora? Então, por exemplo, vou pegar os mesmos conjuntos, A e o conjunto B. Então, A tem os pontos A, B e C. E B tem os pontos D, E e I. E eu crio a seguinte relação. O A se relaciona com o D, o B se relaciona também com o D e o C se relaciona com o I. Eu vou chamar isso daqui de F1. Bom, o que tem de diferente entre a F e a F1? As duas são exemplos de funções, só que o que acontece na F1? Na F1, o que acontece é que o elemento D ele é a imagem de dois elementos diferentes no conjunto A. Então, o elemento D ele é a imagem tanto do A quanto do elemento B. Então, esse caso aqui é um caso em que a gente diz que a função não é injetora. E isso daqui não é problema para mim no caso da função f acima. A função f acima ela é injetora. Mas o que tem a ver ela ser injetora com ela ser inversa? Bom, a função inversa é do mesmo jeito que você sai do conjunto A e vai para o conjunto B, agora eu preciso sair do conjunto B e voltar para o conjunto A. Então, a função inversa é isso, é você pegar e vir no caminho inverso. Então, quem que seria, por exemplo, então como que seria a função inversa? Então, a função inversa é do conjunto B até o conjunto A. Isso daqui que eu estou chamando de função inversa. Então, o que vai acontecer? Agora, a função inversa vai relacionar os elementos do conjunto B para os elementos do conjunto A. Então, se a função f pega o elemento A e relaciona com o elemento E, a função inversa vai ter que trazer o elemento de volta. Então, a função inversa vai pegar o elemento E e vai relacionar ele com o elemento A. Então, eu vou ir e voltar para o mesmo caminho. A função B, o que a função f faz com o ponto B? Ela leva no ponto D. E o que a função inversa faz com o ponto D? Ela pega o ponto D e traz de volta para o ponto B. O que a função f faz com o ponto C? Ela pega o ponto C e relaciona com o ponto I. E o que a inversa faz? Ela pega o I e traz de volta por esse mesmo caminho aqui até o ponto C. Agora, veja no caso que a função não é injetora. Então, a função f1, ela pega e relaciona um elemento do conjunto A com o elemento do conjunto D. Agora, eu vou tentar trazer isso de volta. Quando eu vou trazer de volta, voltar, então eu cheguei no conjunto B. Quando eu voltar para o conjunto A, nota que existe uma dificuldade aqui na minha decisão, porque eu estou no ponto D. E eu tenho dois caminhos para voltar para o conjunto A. Eu não tenho um caminho definido. Quando você não tem um caminho definido, então você diz que não é uma função.
Lembra que a questão da função é que tem que estar bem definida quem que é a imagem? Quando eu tento criar uma função inversa aqui, eu vejo que eu não tenho um caminho único para voltar. Então, eu tenho que escolher entre qual é o caminho, esse caminho aqui de cima ou o caminho de baixo. E isso não é o que a gente define como função. Quando você fala em função, tem que estar bem claro qual é o caminho que você tem que seguir para ir para o outro conjunto. E isso não está acontecendo aqui. Então, por isso que é importante a gente exigir que ela seja injetora. Porque quando ela não é injetora, a gente não sabe qual caminho escolher na hora de voltar, tá? Então, o que acontece aqui? Então, eu estou exigindo que a minha função f seja injetora para eu ter esse caminho de volta. Então, por isso que é tão importante a gente analisar isso, que essa condição da função ser injetora. Então, eu digo que se eu tenho uma função injetora com domínio A e imagem B, então a inversa dela vai ser, eu vou trocar os papéis. Então, o domínio passa a ser o conjunto B e a imagem passa a ser o conjunto A. Então, enquanto na função f eu dou um passo para frente, na inversa eu dou um passo para trás. E a ideia é que quando eu dou esse passo para trás, eu tenha que voltar exatamente no mesmo elemento, no mesmo ponto de partida. Então, eu uso essa definição aqui. Eu chamo f inversa de y, então eu tenho aqui dois conjuntos, novamente. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, eu tenho um ponto x aqui e eu tenho um ponto y. Então, aqui a função f, ela faz o seguinte, ela traz um ponto no conjunto A e leva num ponto no conjunto B. E o que é a função inversa? Então, com isso, eu tenho que f de x é igual a y. O que a função inversa faz? Ela vai pegar o domínio dela, passa a ser o conjunto B. Então, o ponto de partida aqui passa a ser o conjunto B. Então, ela vai pegar o ponto no conjunto B e leva no ponto no conjunto A. F inversa aqui. Então, eu tenho o seguinte, que f inversa de y é igual a x. Então, a função inversa é nada mais do que uma outra função, onde eu vou trocar os papéis de domínio e imagem. E uma anotação especial que eu indico aqui é eu usar esse -1 aqui, para indicar que ela é inversa, no sentido de que eu estou trocando os papéis de domínio e imagem. Então, essa daqui é a minha definição de função inversa. Quais são as coisas interessantes que acontecem na função inversa? Bom, como eu tenho que f inversa de y é igual a x, e se isso daqui acontece, esse símbolo aqui significa se somente se. Então, significa que é uma equivalência. Ou seja, se f inversa de y é igual a x, então é porque f de x é igual a y. E do mesmo jeito, se f de x é igual a y, então é porque f inversa de y é igual a x. Então, as duas condições são equivalentes. Sendo as duas condições equivalentes, então o que eu posso fazer aqui? Se eu trocar esse y aqui, qual é a definição de y? F de x. Então, se eu troco aqui nesse lado o y pelo f de x, já que as duas condições são equivalentes, eu tenho essa relação aqui, que f inversa do f de x é igual a x. E agora, se eu vim nesse lado daqui, já que as duas condições são equivalentes, e substituir o x, porque o x é o que eu chamo de f inversa de y, eu tenho essa relação. Então, o que eu fiz? Nesse lado esquerdo aqui, eu substituí o y pelo f de x. E nesse lado direito, eu substituí o x por f inversa de y. Então, eu só fiz uma substituição para mostrar essa equivalência aqui. Que a função inversa ela é uma grande propriedade da função inversa. Quando você faz a composição da função inversa com a função f, o que sobra é o elemento x. Então, é o próprio argumento aqui, é o que sobra. Qual é a ideia que isso passa? Isso passa a ideia de que é como se esse -1 eu pudesse cancelar com esse f aqui. E aqui, desse lado direito, é a mesma situação. Eu só troquei o f e o f inversa de posição. Mas eu continuo podendo fazer a mesma coisa. Um cancela o efeito do outro e sobra só o argumento. Isso é a grande propriedade da função inversa. E é graças a essa propriedade, como que essa propriedade a gente consegue enxergar ela, a gente vai ver agora, como que a gente consegue ver essa propriedade em ação no gráfico de uma função.
Então, vamos começar com a função y igual a x ao quadrado, que é essa função aqui, que é a parábola aqui que está de azul. Essa relação que eu fiz aqui atrás, essa relação aqui, de falar que a composição é a identidade, isso se reflete na hora do gráfico ao falar o seguinte, que quando eu vou olhar a função, quando eu vou comparar o gráfico da função y igual a x ao quadrado com o gráfico da sua inversa y igual a raiz de x, eu tenho o seguinte, que o gráfico da inversa é nada mais do que um espelhamento do gráfico da função y igual a x ao quadrado. Quem que é o espelho aqui? O espelho é a reta y igual a x. Então, nota que é a situação que eu tenho. A reta y igual a x, ela funciona como um espelho. E ela sendo um espelho, ela espelha o que está acontecendo, ela espelha o comportamento da função y igual a x ao quadrado. E essa função que é espelhada aqui, que é a função y igual a raiz de x, é a função inversa. Chama a atenção, aí você fala assim, mas professora, a gente tinha visto que o y igual a x ao quadrado não é uma função injetora. A gente viu isso aqui no primeiro slide e a senhora disse que para falar em inversa ela tem que ser injetora. Bom, a função y igual a x ao quadrado, ela não é injetora em toda a sua totalidade. O que aconteceu aqui se eu desenhar retas horizontais? Eu notei que se eu desenho retas horizontais, tenho 2 pontos de interseção. Mas eu quero analisar a função inversa mesmo assim. Então, eu preciso transformar esses 2 pontos de interseção em um ponto só de interseção. Então, o que eu faço? Eu desconsidero um pedaço da parábola. Então, em vez de olhar a parábola para todos os valores de x, eu vou olhar só para os valores de x positivos. Porque se eu olhar só para os valores de x positivos, o que vai acontecer? A minha interseção vai ser só em um ponto aqui. E eu contorno, então, o problema para achar a inversa. Então, por isso que quando o gráfico que está sendo refletido só no lado do eixo x, que é positivo. Por quê? Porque a minha função, a função y igual a x ao quadrado, ela vai ter uma inversa somente no lado que x é positivo. Porque nesse lado que x é positivo, eu consigo aplicar a regra da reta horizontal de forma que a interseção seja só em um ponto. Então, eu digo que o raiz de x, ele vai ser inversa da função x ao quadrado somente para valores de x positivos. Isso faz sentido, porque a gente consegue calcular a raiz quadrada só para valores de x positivos aqui. Vamos ver, então, eu falo para você o seguinte, o que significa falar que ela é inversa, de acordo com essa condição anterior? Significa falar o seguinte, que quando eu componho a função f com a inversa dela, o resultado tem que ser o próprio argumento. Isso daqui é que é uma condição para falar em função inversa. Então, vamos ver quem que é o fg de x. Bom, o fg de x é f. Quem que é a g de x? A g de x é a raiz de x. Nossa, deixa eu escrever isso aqui embaixo. Então, vamos escrever aqui embaixo. Então, isso daqui é uma condição. Então, f, vamos olhar a composição aqui. fg de x é igual a f, composta, quem é a minha g de x? É a raiz de x. Beleza? O que a f faz? Bom, de acordo com o que está dizendo aqui em cima, a f faz o seguinte, ela vai pegar esse elemento que está aqui dentro e vai elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer isso, vou pegar esse elemento que está aqui dentro e vou elevar ele ao quadrado. Lembra da propriedade de você cancelar o índice com o expoente? Ela só faz sentido se esse valor aqui dentro é positivo. Bom, mas só que eu, para calcular isso daqui, para falar em função raiz de x, eu estou olhando só para valores de x positivos mesmo. Então, por isso que eu posso cancelar e o resultado é o próprio x. Então, nota que a condição, o que eu tenho aqui no fim das contas é que fg de x é igual a x. Quando essa condição é cumprida aqui, eu falo que a função g é inversa da função f. E é isso que está dizendo aqui nessa afirmação aqui em cima. E tanto f composta com a g de x é x, como g composta com a f de x dá o mesmo resultado. Quer ver? Quem que é a f de x? X ao quadrado. O que a g faz? Ela pega e tira a raiz quadrada do argumento. Então, é raiz quadrada do argumento que é x ao quadrado.
Pela mesma justificativa de estar olhando só para os valores de x positivos, eu consigo cancelar o índice e sobra só o elemento x aqui. Então, essa daqui é uma das grandes propriedades da função inversa. Ela pega e anula o efeito da outra função e a gente volta para o mesmo lugar, tá? Então, por isso que eu digo que raiz quadrada do quadrado de um elemento é o próprio elemento. Próximo, a função raiz cúbica de x. Bom, a função y igual a x ao cubo, a gente viu que ela é injetora em todos os pontos de x. Então, aqui eu não preciso restringir ninguém, não, tá? Aí, o que eu faço? Bom, eu digo para você que a função inversa aqui é raiz cúbica de x. Então, nota que o raiz cúbica de x e o gráfico de raiz cúbica de x está sendo espelhado pela reta y igual a x. Ele quer dizer, o gráfico da função y igual a raiz cúbica de x é um espelho da função y igual a x ao cubo, onde o espelho é justamente esse y, ela está sendo espelhada pela função y igual a raiz de x. Então, eu tenho o seguinte, vamos fazer a composição. Quem que é a f composta com a g de x? Bom, a g de x é raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de x. E a f faz o quê? Ela pega o argumento e eleva ao cubo. Então, raiz cúbica de x ao cubo. Quando os índices são ímpares, eu não preciso me preocupar em x ser positivo ou não. Eu posso pegar e cancelar isso daqui sem dificuldade. Então, sobra só o x. E do mesmo jeito, eu consigo concluir que g composta com a f de x também é x. Então, a função raiz cúbica de x anula o efeito da função y igual a x ao cubo, tá? Próximo, uma função exponencial aqui, a função y igual a 2 elevado a x. Se você pegar e aplicar a regra da reta horizontal aqui, você vê que a função y igual a 2 elevado a x, ela também é injetora, então, para todos os valores de x. Então, eu consigo pegar e espelhar ela. E quando eu espelho, eu obtenho essa função aqui, log de x na base 2. Então, a função logarítmica, veja que a definição da função logarítmica é muito parecida com a definição da função inversa. Por quê? Porque a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, por exemplo, se eu faço f composta com a g de x. Quem que é a g de x? Log de x na base 2. O que a f faz? 2 elevado ao argumento. Então, é 2 elevado a log de x na base 2. Bom, uma das propriedades de logaritmo garante que eu posso cancelar essa base com essa outra base aqui. Então, fica só o x. Nota que essa propriedade aqui, ela é muito do fato da gente pegar e assumir que é muito do fato é uma das características do fato da logarítmica ser a função inversa da função exponencial. Então, como a logarítmica é inversa da exponencial, então esse 2 aqui cancela o efeito desse 2 aqui em cima e sobra só o argumento aqui. Então, é pela própria definição da logarítmica que a gente consegue fazer isso. E a g composta com a f de x. E a g composta com a f de x é igual a g. A f de x é 2 elevado a x. E o que a g faz? Ela calcula o logaritmo na base 2 do argumento, 2 elevado a x. E aqui acontece a mesma situação da gente cancelar. Então, o resultado é x. Então, você nota que as propriedades que a gente utilizava, as propriedades que a gente assumiu para logaritmo, eram justamente propriedades para a gente garantir essa questão da função logarítmica ser inversa da função exponencial, tá? Aí, as mais conhecidas agora são as funções trigonométricas. Vamos olhar agora as funções inversas das funções trigonométricas. Então, eu tenho aqui de azul a função y igual a seno de x. E eu lembro para você que o gráfico da função y igual a seno de x, ele é uma ondinha. E se você traçar
a regra da reta horizontal, você vai ver que tem muito mais do que um ponto de interseção. Então, ela não vai ser injetora para todos os valores de x. Então, o que, que eu faço? Eu vou restringir. Então, eu vou pegar um pedaço só desse gráfico, do mesmo jeito que eu fiz para o y igual a x ao quadrado. Qual o pedaço do gráfico que eu vou pegar? Vou pegar só o pedaço que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Se eu pegar o gráfico do seno e restringir só nesse pedaço entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e aplicar a regra da reta horizontal, eu tenho que a interseção só vai ser em um ponto. Então, ela é injetora nesse pedaço. E se ela é injetora, eu posso falar em função inversa. E eu chamo esse espelhamento aqui, que está de vermelho, de função arco-seno. E a gente tem a seguinte relação. O que é a F composta com a G? Quando eu digo que a F... Aqui eu vou introduzir a propriedade de um jeito diferente. O que é a F? O que significa falar que ela é inversa? Significa falar isso daqui, que F composta com a G, o resultado é o próprio x. Então, por exemplo, quem que é a F composta com a G? É a F. Quem que é a composta da G? Quem que é a G de x? Arco-seno de x. O que a F faz? Ela calcula o seno desse ângulo. Então, seno do arco seno de x. Para falar que uma é inversa da outra, o que tem que acontecer? O resultado disso daqui, de acordo com essa parte aqui, tem que ser o próprio x. Então, aquela propriedade que a gente tinha de seno arco seno de x, ela é necessária para garantir a questão de falar que a função arco seno é inversa da seno. Então, todas essas propriedades que a gente tinha antes, a elevado a log de x na base a, seu próprio x, log na base a de a elevado a x, seu próprio x, tudo isso que eu tinha dado para vocês como propriedades antes, elas são nada mais do que, elas são extremamente necessárias justamente para garantir essa afirmação o fato de que a função logarítmica é inversa da função exponencial e, no caso aqui, a função arco-seno é inversa da função seno. Então, essas propriedades, elas são decorrentes dessa função inversa aqui, tá? Então, por isso que eu tinha introduzido ela separado para a gente fazer as contas, mas entenda que essas propriedades são necessárias justamente para a gente falar em funções inversas aqui. E do mesmo jeito, quando você faz G composta com a f de x, você vai ter que a sua função f de x é a função seno, e a G é o arco seno, e aqui o argumento é seno de x, e o resultado do arco seno com seno de x é o próprio x. E aqui eu faço outra lista de funções. Aqui nós temos a função arco cosseno. Quando você desenha o gráfico do cosseno, você sabe que são ondinhas e ela não vai ser injetora. Então eu vou restringir isso justamente no pedaço para garantir que ela seja injetora. Qual pedaço que eu vou restringir? No pedaço de 0 até π. Então, quando eu restringo esse pedaço de 0 até π, eu ganho que essa função cosseno de x é injetora, e eu posso falar em função inversa. E a função inversa é a que eu chamo de arco cosseno x. Olha o gráfico do arco cosseno x. Ele é esse que está de vermelho. Ele é um espelho do gráfico da função cosseno de x, onde o espelho é essa função y igual a x. E a gente tem as mesmas propriedades aqui de que o arco cosseno do cosseno x é x, e o cosseno do arco cosseno x é o próprio x, tá? A função tangente, que não foi um gráfico que não foi o gráfico que a gente fez. A função tangente, ela é a mesma situação. Aqui eu vou restringir ela no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, para ela ser injetora. Nota que eu peguei esse intervalo aberto, porque a função π sobre 2, porque no ponto π sobre 2, a gente não consegue calcular a tangente. Lembra, o que é a tangente? É seno dividido pelo cosseno. No valor π sobre 2, o cosseno é zero. Então, eu vou ter zero no denominador. Então, por isso que eu falo que a função tangente não é definida no ponto π sobre 2 e nem no ponto menos π sobre 2. Então, por isso que nesse caso aqui, para falar em função inversa da tangente, eu coloco o intervalo aberto. E
o espelho é essa função aqui, que eu estou chamando de arco tangente de x. E eu faço a composição. F composta com a g de x é o quê? Eu falo que um é função inversa da outra, então como a f é inversa da g, então eu sei que f composta com a g de x é o próprio x. Então, mas quem que é o fg de x? É f com arco tangente de x. E o que, que o f faz? Calcula a tangente desse argumento. Então, tangente do arco tangente de x. E eu sei que f composta com a g de x é x. Então, a minha conclusão é que tangente arco tangente de x também é x. Então, tanto tangente arco tangente de x é x, como arco tangente da tangente de x é x. Fica parecendo que eu estou repetindo as coisas aqui, mas o que eu estou falando para você é que essas propriedades dessa forma aqui, elas são indissociáveis do fato delas ser inversas. Então, não tem como você pegar e falar que uma é decorrência da outra, tá? Então, eu introduzi aqui as funções inversas e, como eu tinha dito, as funções inversas, elas são um espelho das minhas funções. E se eu sei que a minha função x² é uma parábola, é uma função polinomial e a função polinomial é contínua. Se eu espelho ela, não é pelo fato de espelhar que vai começar a aparecer saltos ou buracos aqui, não. Vai preservar a continuidade. Então, a função raiz de x também é contínua. A função x², ela é contínua porque ela é uma função polinomial. E quando eu espelho ela, continuo mantendo a continuidade, porque não aparecem buracos, nem aparecem saltos na minha função. A função 2 elevado a x, que é a função exponencial, eu sei que a função exponencial é contínua. Quando eu espelho ela, essa função que é espelhada continua sendo contínua. Então, eu tenho que a função logarítmica também é contínua. A função trigonométrica seno de x, cosseno de x e tangente de x, a função trigonométrica é uma função contínua. E quando eu espelho ela, o resultado, as funções espelhadas, arco seno, arco cosseno e arco tangente, também são contínuas. Então, quando você espelha a função, você não muda a natureza dela. Ela não vai passar a ter buracos, nem saltos, nada disso. Então, ela continua sendo um caminho contínuo. Então, a minha conclusão é o último teorema referente a essa parte de continuidade, que diz que as funções trigonométricas inversas e as funções logarítmicas são contínuas para todos os pontos do domínio. O que eu ganho ao falar isso? Bom, eu ganho que agora é bem mais fácil calcular o limite de certas funções, porque sabendo que uma função é contínua, como que eu vou calcular o limite dessa função num ponto? É só pegar e substituir o valor da função naquele ponto. Simples assim. Então, por isso que a gente estava tão obcecado em pegar e saber se a função é contínua ou não. Porque quando eu sei que a função é contínua, fica bem mais fácil calcular o limite de uma função. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Como que eu vou calcular o limite de ln de x mais arco tangente de x? Bom, eu tenho uma soma. E uma soma de duas funções. Uma função é a função logarítmica e a outra função é a função arco tangente. A função logarítmica, eu acabei de ver no teorema passado, que ela é uma função inversa da exponencial. E como a função exponencial é contínua, então a função logarítmica também vai ser contínua. A função arco tangente é a função inversa da função tangente. Como eu sei que a tangente é contínua, então a função inversa de uma função contínua também é contínua. Então, eu tenho que logaritmo, o ln de x é contínuo e o arco tangente de x também é contínuo. E eu tenho um dos teoremas principais da aula passada, que quando você soma duas funções contínuas, o resultado também é contínuo. Então, essa soma dessa função aqui também é contínua. Se essa soma é contínua, como que eu faço para calcular o limite dela? É só substituir o x por esse valor aqui. Então, ln, o limite aqui vai ser nada mais do que calcular ln de 1 mais arco tangente de 1. Quanto que é o ln de 1? É 0. E o arco tangente de 1, vamos pensar no ângulo cuja tangente é igual a 1. É o π sobre 4.
0 mais π sobre 4 é igual a π sobre 4. Simples, né? Agora vamos calcular essa segunda aqui. Essa segunda é bem interessante por causa que teve um momento na aula passada que eu peguei e assumi que essa função era verdadeira e não gastei muito tempo, falei que ia explicar nessa aula de hoje. E a explicação é essa, que quando você tem uma função, que a função raiz quadrada ou raiz cúbica, a função raiz de qualquer índice, ela é uma função inversa. E a função inversa de uma função contínua também é contínua. Então, se ela é contínua, o que eu posso fazer? Então, a função raiz quadrada é contínua. Se a função raiz quadrada é contínua, o que eu posso fazer? De acordo com, olha que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho a raiz quadrada de uma função racional. Então, eu tenho uma combinação, uma composição de funções, onde quais são as funções que aparecem aqui? A função raiz quadrada e essa função interna aqui, que é a função racional. Na aula passada, um dos teoremas principais dizia o seguinte, que quando você tem uma composição de funções, então, por exemplo, eu tenho aqui uma composição de funções, uma f composta com a g de x, onde a função f aqui é a função raiz quadrada de x e a função g é essa função racional aqui, x ao cubo mais 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 5. Então, quando eu tenho essa composição, eu sei que o limite da função aqui vai ser o quê? O que eu posso fazer, de acordo com o teorema da aula passada? Eu posso tirar esse limite dessa posição e colocar ele aqui dentro. Então, eu posso escrever como f limite de g de x, ou seja, eu calculo o limite da função que está aqui dentro e depois que eu aplico a função f. Mas eu posso fazer isso somente se a função f for contínua. Bom, quem que está fazendo o papel da função f aqui? A raiz quadrada. E eu sei que a função raiz quadrada ela é contínua. Por quê? Porque a função raiz quadrada é a função inversa da função y igual a x ao quadrado. E eu sei que ela é inversa somente para valores de x positivos. E a gente acabou de ver no início da aula que a função inversa, ela é um espelhamento da função x, a função inversa y igual a raiz de x, é o espelhamento da função x ao quadrado. E já que a função x ao quadrado é contínua, a função raiz de x também vai ser contínua. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse limite e passar para dentro da raiz. Então, fica a raiz quadrada do limite de x ao cubo mais 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 5, com x tendendo a 2. Pronto, consegui a pior parte, que é passar aqui para dentro. Aí você olha aqui dentro. Agora eu tenho que calcular, então, amenizou um pouco o problema. Eu tinha que calcular o limite de uma raiz quadrada. Agora não, eu tenho que calcular primeiro eu calculo o limite dessa função aqui. Ora, essa função aqui é uma função racional. Lembra vocês o que é uma função racional? A função racional, que é essa função g de x, é uma divisão de polinômios. O polinômio de cima, o polinômio que está no numerador é o x ao cubo, e o polinômio que está no denominador, o polinômio que está em cima é um polinômio de terceiro grau, e o polinômio que está no denominador é um polinômio de segundo grau. A divisão de polinômios é uma função racional. E eu sei que a função racional é uma função contínua em todos os pontos em que não vão zerar o meu domínio. E eu sei que nenhum ponto aqui real vai zerar o denominador aqui. Então, por isso, essa função racional aqui, ela é contínua. Ela sendo contínua, o que eu ganho na hora de calcular o limite? Bom, eu ganho o fato de que eu não preciso gastar muito tempo na hora de resolver esse limite. É só substituir o valor de x por esse valor aqui no ponto. Então, o cálculo desse limite é nada mais do que substituir o x. Então, eu vou pegar aí para calcular esse limite. Calcular o limite aqui da função, eu só vou substituir o x por 2. Então, fica 2 ao cubo mais 2 vezes 2 mais 3 dividido por 2 ao quadrado mais 5.
2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 é 4. 2 ao quadrado é 4 mais 5, 9 no denominador. Então, aqui eu tenho raiz de 9 é 3. E no numerador eu tenho raiz de 15. Isso. Raiz de 15 sobre 3. Simples, né? Tá. Para pegar e continuar, eu vou pegar e parar um pouquinho para tomar uma água, tá? Bom, continuando, na aula passada eu afirmei, fiquei devendo isso para vocês, eu simplesmente mostrei o gráfico das funções seno e cosseno e falei, olha, pelo gráfico elas são contínuas. Mas o gráfico, ele não pode ser a nossa única justificativa por vários fatores. Porque quando o gráfico é uma coisa infinita, então eu posso todo o pedaço que eu te der do gráfico, o tanto que eu te der do gráfico vai ser só um pedaço. Você não sabe o que acontece para valores cada vez mais distantes. Então vai que vai existir um ponto aí que exista um salto na função seno. Tudo bem que isso não acontece, mas como que a gente pode ter o sentimento de que não vai existir isso? A forma da gente ter essa garantia é por meio de verificar a condição da definição. Qual é a condição da definição para ser contínua? Que o limite da função, com x tendendo a um ponto, tem que ser justamente o valor da função no ponto. Então, para eu falar para você que o seno e o cosseno são contínuos, para você ter certeza que não vai existir um ponto lá distante que eu não consiga calcular o seno nem o cosseno, o que eu tenho que garantir, o que eu tenho que mostrar para você? Que quando eu calculo o limite do seno de x com x tendendo a p é igual a seno de p, e o limite de cosseno de x com x tendendo a p é igual ao cosseno de p. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular só esse daqui, e eu vou deixar como exercício para vocês fazerem a parte do cosseno. Então, vamos verificar essa condição aqui. Então, o que eu quero verificar? Que o limite do seno, eu quero calcular o limite do seno de x com x tendendo a p. E eu quero mostrar que, eu quero chegar ao argumento de que o resultado desse limite é justamente o seno de p. Se eu chegar que a resposta aqui é seno de p, então eu estou afirmando para você que o seno é uma função contínua. Como fazer isso? Bom, por enquanto aqui eu não tenho muita informação, mas eu quero utilizar uma propriedade de função trigonométrica. Mais especificamente, eu quero usar uma propriedade de soma de funções. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou chamar aqui, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar x menos p de h. Então, isso daqui é o que eu vou fazer, vou chamar isso daqui de 1. Então, isso daqui é o que eu chamo de 1. Então, o que significa, fazendo essa substituição, ou seja, chamando x menos p de h, então eu vou trocar o jeito de escrever isso daqui. Então, o que significa fazer uma substituição? Eu estou tentando reescrever isso daqui de uma forma que eu consiga aplicar, que eu consiga desenvolver melhor as minhas contas. Então, eu vou fazer o seguinte. Por que eu fiz isso? Porque eu não tenho nada para fazer por enquanto. Eu quero aplicar uma propriedade de seno aqui, mas não tem nenhuma propriedade para fazer isso. Então, eu vou fazer essa substituição. Então, como que fica escrito esse limite? Fica assim, limite do seno. Quem que vai ser o x? Bom, se x menos p é igual a h, quando você isola o x, você tem que x é igual a p mais h.
Então, aqui eu vou substituir o x por P mais H. E o que acontece quando o x está se aproximando de P? Bom, eu vou usar um segmento aqui de reta para vocês verem o que acontece. Eu tenho aqui o ponto P no meio do... Eu tenho o ponto P no meio do caminho e eu tenho o ponto P aqui é um ponto fixo. E o ponto X é um ponto qualquer aqui dessa reta. E eu estou falando, quando eu falo x menos P igual a H, eu estou falando que a distância de X até P, então a distância que o X tem do ponto P, essa distância eu estou chamando de H. Então aqui o X pode também estar desse lado. O fato é que a distância do X até o ponto P é o que eu chamo de H. Quando eu falo que o X se aproxima de P, então esse X está ficando cada vez mais próximo de P. Quando eu falo que o x está ficando cada vez mais próximo de P, o que acontece com a distância dele com o ponto P? Então, quando eu estou falando que o x está mais próximo de P, quer dizer que a distância entre esses dois pontos está ficando cada vez menor, ou seja, está ficando cada vez mais próxima de zero. Então, eu vou trocar esse x tendendo a P, significa o seguinte, que a distância h está se aproximando de zero, ou seja, está ficando cada vez menor. Então, eu reescrevi, por meio dessa relação aqui, esse limite. E o que eu ganho aqui? Eu tenho uma soma. O seno da soma, eu sei uma propriedade sobre isso. Qual seria essa propriedade? Bom, o seno da soma é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Uma das propriedades de limite diz o seguinte, que quando você tem uma soma, você pode separar essa soma. Então, fica limite do seno de P cosseno de H, com H tendendo a zero, mais limite do seno de H cosseno de P, com H tendendo a zero. Lembra vocês que P é um ponto fixo aqui, tá? Bom, sendo P um valor fixo, eu sei que seno de P também é um valor fixo, é uma constante. Quando você tem uma constante multiplicando sua função no limite, uma das propriedades diz que você pode colocar essa constante do lado de fora. E aqui o cosseno de P também é uma constante, já que o P é um valor fixo, então o cosseno de P também é uma constante, eu posso colocar ele do lado de fora do meu limite, uma das propriedades de limite. Então isso daqui fica seno de P vezes limite de cosseno de H com H tendendo a zero, mais cosseno de P vezes limite do seno de H com H tendendo a zero. Bom, agora vamos discutir sobre esse limite de cosseno de H com H tendendo a zero e o limite de seno de H com H tendendo a zero. Eu fiz uma animaçãozinha aqui no GeoGebra para vocês verem o que está acontecendo. O H aqui, eu coloquei θ, mas pense esse θ como seno H. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o que acontece com seno e com cosseno à medida que esse H se aproxima de zero. Então, à medida que esse θ aqui, ele é um valor, eu estou fazendo aqui o H como sendo meu θ, devia ter trocado isso daqui por H. Eu não vou trocar agora, não. Vou trocar isso daqui, que depois causa confusão, né? Então, vou chamar de H. Então, H H, tô trocando por H porque era o que a gente estava vendo ali. H e H.
Ótimo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um círculo unitário, lembra? Um círculo unitário para o ciclo trigonométrico. Uma vez que a gente... Por que é importante a gente pegar o círculo unitário? Porque quando a gente pega o círculo unitário, o eixo x, o tamanho x, corresponde aos valores do cosseno. E o tamanho y corresponde aos valores do seno. Então, por isso que a gente pega e toma o ciclo unitário. Então, imagina, eu estou aqui, pego um ponto P aqui, que é esse ponto de medidas cosseno H, seno H, tá? Como que eu chego a essas medidas cosseno H e seno H? Bom, se você fizer as contas aqui, você tem a seguinte informação, que o que é esse H aqui? Você tem um triângulo retângulo aqui e tem essa medida aqui. O que é o seno H? É o cateto oposto, que é essa medida, dividido pela hipotenusa. Como isso daqui é um círculo unitário, então a hipotenusa é 1. Então, você tem que essa altura aqui é justamente o tamanho seno H. E usa de novo a trigonometria do triângulo retângulo, você tem que esse tamanho aqui é o tamanho cosseno de H. Então, esse tamanho de azul é o cosseno H e esse tamanho de vermelho é o seno H. E eu represento isso por meio disso daqui. Então, vamos notar, à medida que o H, eu vou pegando, o que é esse H? O H, ele é o ângulo formado entre o eixo X e esse ponto aqui, um ponto qualquer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ponto e vou aproximar ele, vou pegar esse ponto e vou arrastar ele de forma que esse ângulo H, ele diminua. Então, eu estou pegando esse ponto aqui, estou arrastando ele de forma que esse H vai diminuindo. Então, nota que esse H eu vou diminuindo ele para ficar cada vez mais próximo, cada vez menor, até que esse H seja quase zero. Então, quando eu diminuo isso, o que acontece com as minhas medidas do cosseno de H? Bom, a medida do cosseno de H, ela vai aumentando, 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 até que ela chega no ponto 1. E o que acontece com o seno de H? Vai diminuindo, diminuindo, até chegar no ponto 0. Então, é isso que a gente conclui aqui, que quando eu pego esse H bem pequeno, próximo de 0, o que vai acontecendo com esse tamanho de azul cosseno de H? Ele vai aumentando até chegar no ponto 1. E o que acontece com o seno, que é esse de vermelho? À medida que eu pego o H pequeno, ele vai diminuindo, 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 até se aproximar do ponto 0. E é daqui que eu concluo o seguinte, que o limite do cosseno de H com H tendendo a 0 é 1, e o limite do seno de H com H tendendo a 0 é 0, porque o seno vai diminuindo até chegar no 0 e o cosseno vai aumentando até chegar no 1. Então, continuando as nossas contas aqui, para finalizar elas, eu sei que o cosseno de H, ele deu 1, e o seno de H aqui deu 0. Então, qual é a minha conclusão? Que aqui vai ficar só 0 e aqui vai sobrar o seno de P. Então, eu mostrei que o limite de seno de x com x tendendo a P é justamente o seno de P. E a gente sabe que mostrar isso é falar que o seno é uma função contínua. Então, agora a gente pode falar em seno ser uma função contínua, não só baseado pelo gráfico, mas também por meio da definição. E a definição é uma condição muito forte para a gente pegar e utilizar nos nossos argumentos. Deixo a cargo de vocês fazer o caso do cosseno. Lembrando que o limite do cosseno de H com H tendendo a 0 é 1 e o limite do seno de H com H tendendo a 0 é 0. Vou colocar esse ciclo unitário no Moodle para vocês darem uma olhada nessa animação, tá? Para encerrar a aula, quer dizer, para chegar na metade final da aula, eu vou pegar de novo o mesmo círculo unitário e eu sei que para um círculo unitário, para aquele mesmo círculo de raio 1, eu tenho que para valores de x entre 0 e π sobre 2, então eu não estou pegando, por mais que eu esteja pegando um círculo, eu vou olhar só o primeiro quadrante. Eu sei que vale, mas essa desigualdade aqui eu consigo estender para todos os ângulos, tá? Então, vale essa relação aqui. Como que eu chego nessa desigualdade? Ah, isso daqui é uma bela revisão de ensino médio que a gente vai fazer agora. Então, nossa, deixa eu apagar aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Gente, deixa eu
Cadê? Aqui. Então, deixa eu pegar o círculo unitário primeiro, tirar tudo. Deixar nada aqui. Então, esse daqui é o círculo unitário que a gente tinha antes. E eu tenho o ponto O como sendo o centro do meu círculo. O ponto A é esse ponto 1, 0 aqui. O ponto P, ele é nada mais do que o que aconteceu aqui. Eu pego um ângulo aqui de tamanho X. Então, eu vou pegar um ponto P qualquer aqui no meu círculo. E eu traço esse segmento OP. O ângulo formado entre o eixo X e o segmento OP, eu estou chamando esse ângulo de X. E esse X aqui, ele vai variar entre 0 e π sobre 2. Então, eu não preciso olhar o que acontece nos outros quadrantes. Eu só vou me concentrar nesse primeiro quadrante. E o que acontece? Eu vou prolongar, eu vou desenhar uma outra reta. Essa reta aqui é paralela ao eixo Y. E ela é uma reta paralela que vai passar no ponto A. Essa reta paralela aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e prolongar o segmento OP. E eu vou pegar e prolongar ele de forma que ele vai interceptar essa reta aqui que está de vermelho. E vai interceptar nesse ponto T aqui. Então, eu tenho os nossos principais elementos aqui da nossa análise. O ponto O, o ponto A, o ponto P que está no círculo e o ponto T que está nessa reta aqui, tá? E o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem o seguinte. Olhem primeiro para o triângulo OAP. Então, esse triângulo OAP, ele é o que está de azul. Agora, olha para o setor circular OAP, esse que está de laranjado. Agora, olha para o triângulo OAT, que é esse que está de vermelho. O que você tem de comparação aqui? Que esse triângulo OAP, o valor da área dele é menor do que a área desse setor circular que está de laranja. E a área desse setor circular é menor do que a área desse triângulo que está de vermelho. Então, essa é uma relação que a gente tem. Vamos calcular cada uma dessas áreas separadas. Como que eu vou calcular a área do triângulo OAP? Bom, para calcular a área do triângulo OAP, eu lembro a você o seguinte. Como que é calcular a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é esse tamanho aqui. A base é esse tamanho aqui. E esse tamanho é justamente o tamanho do raio do meu círculo, que é 1. Quem que é a altura? A altura é esse segmento perpendicular aqui, que eu vou traçar a partir do ponto P. Como que eu faço para desenhar essa altura? Bom, eu sei que isso daqui é um triângulo retângulo, e sabendo que isso daqui é um triângulo retângulo, eu preciso saber isso daqui, a altura. O que é essa altura aqui? É o cateto oposto ao meu ângulo X. Então, eu sei o seguinte, que seno de x então, eu sei que seno de x é igual a cateto oposto, que é essa altura aqui, vou chamar essa altura de h, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, quando eu multiplico cruzado, eu tenho que a minha altura é seno de x. Então, a área do meu triângulo é base, que é 1, vezes a altura, que é seno de x, dividido por 2. Então, é assim que eu tenho essa primeira relação aqui. Como que é a área do setor circular agora S? Como que eu faço para calcular a área do setor circular? Bom, deixa eu apagar tudo aqui, né, porque já vai me atrapalhar daqui a pouco. Então, agora eu vou calcular a área do setor circular. Como que eu faço para calcular a área do setor circular? Eu vou fazer só uma regra de 3 aqui. Então, o que eu faço? A área do setor circular, ela é a área referente a esse ângulo x. Então, eu tenho o seguinte, que quando o ângulo é 2π, o meu setor circular é toda a circunferência. E qual é a área todo esse círculo aqui? E qual é a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 1, então é π vezes 1 ao quadrado, que dá π. Só que eu quero só esse ângulo x aqui. Então, quando o ângulo é x, qual que vai ser a área aqui desse setor circular? Que eu vou chamar de S. Quando você multiplica cruzado, você tem 2π vezes AS é igual a π vezes x. Simplifico esse π
Então, AS é igual a x sobre 2. E é assim que eu tenho a área desse setor circular aqui, x sobre 2, a área desse setor circular S. E como que eu faço agora para calcular a área desse triângulo AT? Essa é a área mais simples, né? A base aqui é a mesma, que vale 1, e a altura é o quê? A altura aqui é a altura nesse caso aqui, você poderia falar assim, eu vou usar o cateto oposto aqui. Sim, a altura é o cateto oposto do ângulo X, só que eu não sei quanto que vale a hipotenusa, que é OT, mas eu sei quanto que vale a medida OA. Então, em vez de usar seno, eu vou usar aqui tangente, porque eu sei que tangente de X é o cateto oposto, que é essa altura, AT, dividido pelo cateto adjacente, que é esse tamanho aqui, que é justamente o raio do meu círculo, que é 1. Então, a minha altura AT ali é o tangente de x. Então, a área é base, que é 1, vezes a altura, que é tangente de x, dividido por 2. E é assim que eu tenho essa medida. Então, terminando, tenho todas essas medidas, vou apagar todas, e eu tenho o seguinte, então, a seguinte relação, que a área desse triângulo OAP, que é seno de x sobre 2, é menor do que a área do setor circular, que é x sobre 2, que é menor do que a área do meu triângulo OAT, que vale tangente de x sobre 2. E é assim que a gente tem aquela relação que está no nosso slide. Ótimo, entendido a relação? Qual que é o próximo passo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou olhando só para os valores de x entre 0 e π sobre 2, eu sei o seguinte, que no meu ciclo trigonométrico, esse tamanho de x entre 0 e π sobre 2, que é esse primeiro quadrante, vamos olhar os sinais envolvidos aqui. O seno, ele assume sinal positivo aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar, então, multiplicamos. Talvez não tenha sido uma boa ideia utilizar isso tudo aqui. Então, multiplicamos por 2 sobre seno de x. Então, eu vou multiplicar todos os elementos dessa desigualdade por 2 vezes seno de x. Então, quando eu multiplico tudo isso por 2 seno de x, vai ficar o seguinte. Então, multiplico isso daqui por 2 sobre seno de x, multiplico esse daqui por 2 sobre seno de x e multiplico isso daqui por 2 sobre seno de x. Isso daqui é uma desigualdade, então, quando eu falo em desigualdade, eu tenho que prestar atenção na hora de multiplicar se esse valor que eu estou multiplicando é positivo ou negativo. Como eu estou falando do seno aqui, o seno é um valor positivo, então eu estou multiplicando aqui por coisas que são positivas. Então, essa desigualdade não vai mudar. Então, multiplicando, o que vai sobrar? Seno de x sobre 2 vezes 2 sobre seno de x, sobra só 1. X sobre 2 vezes 2 sobre seno de x vai sobrar x sobre seno de x. E tangente de x sobre 2 vezes 2 sobre seno de x vai sobrar tangente de x sobre seno de x. E uma coisa que eu vou fazer agora é inverter, aqui o denominador é 1, eu vou inverter isso daqui. E aqui eu lembro a vocês uma relação que inclusive caiu no primeiro teste rápido. Se você tem que uma medida é menor ou igual a outra, então, quando você inverte, troca o lugar numerador e denominador, o que vai acontecer com a sua desigualdade? Ela também vai inverter. Então, esse é o ponto central aqui. Então, eu vou inverter aqui. E quando eu inverto, as desigualdades também vão trocar. Então, esse 1 sobre 1, quando eu troco de lugar, fica só 1. Aqui vai ficar maior ou igual. Inverto o x sobre seno de x, vai ficar seno de x... seno de x sobre x. E inverto esse tangente de x sobre seno de x, vai ficar seno de x sobre tangente de x.
Opa! Quase tivemos um infarto aqui, né? Mas aqui é maior ou igual, tá? Tem que lembrar de inverter os sinais também. E se você ler de trás para frente, você está falando o seguinte, que seno de x sobre tangente de x é menor ou igual a seno de x sobre x, que é menor ou igual a 1. Deixa eu ver se eu tenho espaço no próximo slide. Legal, tem. Então, eu tenho isso daqui. Então, no fim das contas, eu lembro a você o seguinte, como tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, então, quando eu faço a divisão seno de x dividido por tangente de x, vai ficar assim, seno de x dividido por seno de x dividido por cosseno de x. Uso divisão de fração, o primeiro vezes o inverso do segundo. Eu consigo cancelar o seno, porque note que eu peguei um intervalo onde justamente o seno não é zero, e sobra só o cosseno de x. Então, logo, essa desigualdade que eu tinha obtido aqui, o seno de x sobre tangente de x vai ficar como cosseno de x menor ou igual a seno de x sobre x menor ou igual a 1. Por que eu fiz isso tudo? Porque o meu objetivo é saber quanto que é esse limite aqui. Esse limite é tão importante que eu vou pegar e colocar um mais grossinho aqui. Então, eu quero calcular o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero. Esse é o meu objetivo escondido por trás de fazer isso tudo. Nota que eu não consigo aplicar aqui o limite direto porque eu vou ter indeterminação, mesmo seno sendo uma função contínua e o x também sendo uma função contínua. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho uma cadeia de desigualdades e a gente sabe que quando você tem uma cadeia de desigualdades e quer calcular um limite, o que você vai usar? O nosso amado teorema do confronto. Então, segue do teorema do confronto. E aqui essa é uma das grandes, das mais belas aplicações do teorema do confronto, que é obter esse tipo de limite. Então, a gente sabe do teorema do confronto o seguinte, que se você quer calcular esse limite aqui do meio, o que você faz? Você calcula o limite dos elementos do extremo. Então, como o limite... vamos apagar. Para ficar bem bonitinho, porque eu odeio coisa desorganizada. Então, como o limite de cosseno de x com x tendendo a zero, a gente viu quanto que dá isso, não viu? Fez até uma animaçãozinha no GeoGebra, graças ao professor Elaci. Isso daqui é igual a 1. E esse limite desse outro lado é o limite da constante, que também dá 1. Então, esses dois limites do extremo são iguais. Então, segue do teorema do confronto. Que esse limite desse termo aqui do meio também é igual a 1. Esse limite ele aparece assim, ele é tão salvador de vidas, ele é tão lindo que ele recebe o nome de limite fundamental. Então, toda vez que tiver o limite de uma função trigonométrica que aparece indeterminação, que você não sabe o que fazer, recorra ao limite fundamental, tá? Do tanto que é importante esse limite. Vamos fazer uns dois exemplos aqui. Limite de 1 menos cosseno de x com x tendendo a zero. Vamos fazer esse limite aqui. Bom, para fazer esse limite aqui, eu chamo a atenção para você o seguinte. Eu quero aplicar, se você for tentar, você sabe o seguinte. Então, vamos utilizar todo o arsenal que a gente tem de informação aqui.
1 menos cosseno de x sobre x. Vamos olhar essa função. Eu sei que a função cosseno é uma função contínua. Então, esse 1 menos cosseno de x também é uma função contínua. Por quê? Porque é uma diferença entre uma função constante e uma função trigonométrica. E as duas funções são contínuas, então a diferença de funções contínuas também é contínua. O denominador é a função x e a função y igual a x é um polinômio de grau 1. E toda função polinomial é contínua. Quando você divide funções contínuas, o resultado também é contínuo. Então, o que você pensa? Bom, como isso daqui é contínuo, eu só vou substituir avaliar o x nesse ponto zero. Então, fica 1 menos cosseno de zero dividido por zero. Cosseno de zero é 1 e eu vou ter 1 menos 1, 0 sobre zero, uma indeterminação. Então, essa estratégia aqui não foi boa. Então, se aparecer uma indeterminação e é uma função trigonométrica, recorra ao limite fundamental. Só que para recorrer ao limite fundamental, eu preciso aparecer um seno aqui, o que não está acontecendo. Mas eu sei de uma das relações trigonométricas o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E esse 1 menos cosseno ao quadrado de x, nota que você pode separar ele em 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. E olha que interessante, esse 1 menos cosseno de x é justamente o que aparece aqui. Então, para aparecer esse seno ao quadrado de x, que é a figura que eu estou interessada para usar o limite fundamental, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por essa parcela que está faltando. Então, eu vou pegar essa função, 1 menos cosseno de x sobre x, e vou fazer algumas coisinhas com ela de forma que eu não vá alterar ela, mas obter uma coisa equivalente que apareça o seno. Então, uma das coisas que eu vou fazer é multiplicar por 1 mais cosseno de x. Porque eu vi ali em cima que se eu multiplicar por 1 mais cosseno de x, vai aparecer o seno. Só que se eu, numa função, um denominador como esse, se você multiplicar alguma coisa no numerador, você tem que fazer a mesma coisa no denominador, porque senão você vai estar alterando a sua expressão. E eu não quero alterar a minha expressão, porque eu quero calcular o limite dela. Então, por isso que se eu multipliquei no numerador, eu também multiplico no denominador. E o que eu obtenho aqui, no fim das contas? Eu obtenho o seguinte, 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, eu já vi aqui em cima que vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x. E multiplico o denominador, x vezes 1 mais cosseno de x é x vezes 1 mais cosseno de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Vi isso aqui em cima. Então, fica seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Então, eu tenho que uma expressão equivalente a esse 1 menos cosseno de x sobre x é essa daqui. Seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Então, em vez de calcular o limite dessa função, eu posso calcular o limite de uma função equivalente que vai dar o mesmo resultado. A vantagem de calcular o limite dessa função equivalente é que nessa função equivalente eu vou poder utilizar o limite fundamental. Como que eu vou utilizar ele? Eu vou pegar e eu tenho que lembrar que eu posso separar isso daqui, né? Então, seno ao quadrado de x é seno de x. Então, a minha ideia é escrever isso daqui como um produto. Então, esse seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x, eu vou separar da seguinte forma. Seno de x sobre x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Se você multiplicar, você vai notar que voltou ao mesmo resultado. Ah, professora, eu tenho que separar exatamente desse jeito? Bom, eu separei desse jeito por causa que nota que o que apareceu aqui? Justamente o limite fundamental, a parcela do limite fundamental que eu estou interessada. Então, por isso que eu separei justamente dessa forma. Isso daqui é um produto. Como que a gente calcula o limite de um produto? Você separa no produto dos limites. Então, fica limite de seno de x
sobre x, com x tendendo a zero, vezes limite de seno de x sobre 1 mais cosseno de x, com x tendendo a zero. Bom, limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero é o meu limite fundamental, isso daqui vai dar 1. Vezes, quanto que é o limite de seno de x dividido por 1 mais cosseno de x? Bom, seno de x é uma função trigonométrica, então contínua. 1 mais cosseno de x também é uma função contínua. Divisão de funções contínuas é contínua. O que você ganha ao saber que a função é contínua? Que na hora de calcular o limite, é só avaliar no ponto. Então, eu só vou pegar aqui e substituir o x por zero. Então, fica seno de zero dividido por 1 mais cosseno de zero. Eu sei que seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então, aqui no denominador vai ficar 0 dividido por 1 mais 1, que é 2. Então, o resultado disso é zero. Esse tipo de limite de 1 menos cosseno de x sobre x, ele é um limite, ele também aparece com tanta frequência que ele, em alguns livros, aparece ele como sendo um limite fundamental também, tá? Vamos fazer essa letra B aqui. Então, eu quero calcular agora o limite do seno de 2θ sobre θ com θ tendendo a zero. Isso daqui é o limite fundamental? Não, mas ele é um parente bem próximo dele. Por que não é o limite fundamental? Porque no limite fundamental, nota que o que acontece? O argumento do seno, ele repete aqui no denominador. Então, tanto o argumento quanto o denominador são iguais e esses dois estão se aproximando de zero. Essa situação não acontece aqui, o argumento é 2θ e o denominador é θ. Então, como que eu faço para que esse argumento aqui fique igual ao denominador? Bom, se eu não posso alterar o argumento, você nunca vai tocar no argumento do seno, nem do cosseno de qualquer função trigonométrica, mas eu posso alterar o denominador. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar por 2. Só que se eu multiplico, eu tenho uma divisão. Se eu faço uma coisa como multiplicar no denominador, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa no numerador, porque eu não posso alterar a minha expressão. Se eu alterar a minha expressão, eu não vou estar calculando o limite de um equivalente. Então, por isso que eu vou multiplicar por 2, tanto no numerador quanto no denominador. Como vai ficar meu denominador? 2 vezes θ. E o meu numerador, eu não vou multiplicar esse 2 por esse 2θ, porque, como eu disse, o argumento de uma função trigonométrica, você não mexe nele. Você só mexe nele quando você está falando em propriedades. E não existe nenhuma propriedade de multiplicar um elemento de fora com um argumento. Então, para você não cair em tentação, eu vou colocar esse 2 aqui na frente, para ficar bem claro que esse 2 está multiplicando toda a função seno. Então, essa função seno de 2θ dividido por θ, ela é equivalente à função 2 vezes seno de 2θ dividido por 2θ. Se você simplificar o 2, você nota que você volta exatamente à mesma coisa. Então, se é uma função equivalente, então o resultado do limite vai ser o mesmo. Então, eu posso escrever como limite de 2 vezes seno de 2θ dividido por 2θ, e aqui com θ tendendo a zero. Então, nota que nesse caso eu tenho aqui o 2θ é o argumento e o 2θ é denominador. Então, argumento e denominador são iguais. E mais ainda, os dois estão se aproximando de zero. Então, eu sei o seguinte, que essa constante 2 eu posso passar para fora do limite. Então, fica 2 vezes limite de seno de 2 vezes θ dividido por 2θ. Com θ tendendo a zero. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui para ficar bem claro que eu estou usando um limite fundamental é o seguinte, eu vou chamar o 2θ de x. Então, vai ficar 2 vezes limite. Por mais que eu esteja fazendo isso, gente, vocês já poderiam ter chegado a essa conclusão do jeito que eu tinha falado anteriormente. Mas, se você quiser, se você tiver ainda dificuldade de enxergar que esse daqui é o limite fundamental, você faz o seguinte.
Você chama esse 2θ que está aqui de x. Então, aqui fica x e aqui fica x. Então, vai ficar assim, 2 vezes limite de seno de x dividido por x. Aí, aqui, como as variáveis são x, então, aqui embaixo do limite tem que aparecer a variável x. Então, você tem que o x é 2 vezes θ. Se esse θ está se aproximando de zero, conforme está dizendo aqui, então quer dizer que o x, que é o dobro disso, ele também está se aproximando de zero, porque é 2 vezes um valor que está se aproximando de zero. 2 vezes zero é zero. Então, por isso que x está se aproximando de zero aqui. E esse daqui é o limite fundamental, então você tem 2 vezes 1, que é igual a 2. Olha que interessante, é justamente o elemento que está multiplicando aqui no nosso argumento. Legal? Então, a gente viu aqui sobre limites fundamentais, então agora a gente tem um monte de função que a gente pega e consegue, trigonométrica que a gente consegue calcular. Então, pega, sempre tenta usar o teorema da função contínua, verifica se a sua função for contínua primeiro. Se ela for contínua, beleza. Na hora de calcular o limite, você só avalia num ponto. E se ela não for contínua? Aí você vai ter que pegar se ela pegar e se aparecer a indeterminação. Bom, se aparecer na indeterminação, você pega e utiliza outras ferramentas. Por que apareceu a indeterminação nesse caso aqui? Esse caso do cosseno de zero. É porque essa função aqui, 1 menos cosseno de x sobre x, ela é contínua em todos os pontos, mas todos os pontos diferentes de zero. Porque no ponto x igual a zero, vai ter zero no denominador, e nesse caso aqui, o domínio da minha função nesse ponto a imagem não está definida. Se a imagem não está definida, então ela não é contínua. Então, por isso que apareceu essa indeterminação aqui, certo? E para finalizar a aula, eu vou trazer aqui um exemplo que foi o que eu tinha colocado na aula de funções exponenciais, que é um problema que fala de um surto que aconteceu numa universidade, né? Diz, eu tinha que ter trocado... Ai, gente, desculpa. Aqui não é T, aqui é X, tá? Então, os registros revelam que em X semanas após o início de um surto de um certo tipo de gripe, aproximadamente esse tanto aqui, 3 dividido por 1 mais 2 vezes E elevado a menos 0,8x, milhares de indivíduos contraíram a doença. Então, primeiro, esboce o gráfico de f de x. Você pode fazer isso no GeoGebra, simples. Quantas pessoas estavam doentes quando o surto foi detectado? Bom, o surto, saber quando o surto foi detectado é saber o que aconteceu no primeiro dia, na primeira semana. Então, quer dizer, na semana 0, que é quando começa tudo. Então, é só fazer o x igual a 0, e quando você faz o x igual a 0 aqui, o resultado que você obtém é 1. Então, uma pessoa aqui tinha sido infectada. Quantas pessoas estavam doentes 3 semanas depois? Bom, é só substituir o x por 3. Substitui o x por 3 e calcula isso daqui. Calculadora só. Quantas semanas para atingir 1.800 infectados? Bom, é só fazer o seguinte. Substituir esse f de x por 1.800. Então, fica 1.800 é igual a 3 dividido por 1 mais 2 vezes e elevado a menos 0,8x. E aqui, esse tipo de conta eu já tinha feito na aula de função exponencial, você sabe que vai cair num logaritmo e para você achar o valor de x. O que eu quero fazer agora é acrescentar uma pergunta, que é, se a tendência continuar, qual será o número total de pessoas infectadas? Então, eu quero saber o seguinte... À medida que essas semanas vão passando, ou seja, à medida que eu vou aumentando a quantidade de semanas, o que acontece com a quantidade de pessoas infectadas? Então, à medida que eu vou pegando esse valor de x cada vez maior, o que acontece com a imagem dessa função? Saber o que acontece para valores de x extremamente grandes, saber o que acontece com os valores da imagem para valores de x extremamente grandes, é nada mais do que calcular o limite dessa função quando esses valores x estão
vão para valores extremamente grandes, um jeito de representar isso é falar que x está tendendo a infinito. Ou seja, os valores de x estão ficando cada vez maiores. Eu quero saber, para valores de x cada vez maiores, o que acontece com a imagem dessa função? Então, olha aqui o que acontece no meu gráfico aqui. Então, o que acontece no gráfico quando eu vou calcular o limite para valores cada vez maiores? Nota que o que acontece aqui? O 3 é constante, então não vai mudar, o 1 é constante, não vai mudar, mas o que vai decidir tudo isso é essa função exponencial aqui. Então, vamos olhar aqui separadamente o que acontece com a minha função exponencial aqui, para valores grandes. Bom, esse e elevado a menos 0,8x, você pode colocar ele no denominador. E quando você aplica as suas propriedades de limite aqui, você tem a seguinte situação, que vai ser 1, você sabe que a função exponencial é uma função que à medida que os valores de x crescem, ela também está crescendo. Porque essa é a grande, por isso que a gente sempre quando vai falar em função exponencial, a gente fala em uma coisa que está crescendo muito rápido. Então eu sei que quando o x está crescendo, está aumentando muito, a minha função exponencial também está crescendo muito, os valores da exponencial também estão aumentando muito. Então, qual é a situação que eu tenho aqui? Eu tenho 1 dividido por valores que estão cada vez maiores. Quando você pega um número e divide por valores que estão cada vez maiores, o resultado disso são valores cada vez menores, ou seja, resultados cada vez mais próximos de zero. Então, no fim das contas, o que acontece com essa função? O 3 continua do mesmo jeito, o 1 continua do mesmo jeito, mas para valores grandes, esse pedaço aqui ele vai se aproximando de zero. Então, o que acontece com essa função para valores extremamente grandes? Ela vai se aproximando do ponto 3, ou seja, dessa reta y igual a 3. Essa reta y igual a 3, ela é chamada de reta suporte. No caso, quando a gente está estudando um modelo de crescimento logístico, como é o caso que a gente utiliza para modelar epidemias, a gente pega e chama essa reta de reta suporte. Então, o que significa isso daqui? Isso significa que, à medida que quando você quer saber o número total de pessoas infectadas, você sabe o seguinte, que esse número de pessoas infectadas ele vai crescer, mas ele vai crescer até um certo ponto. Chegou nesse ponto, ele vai estabilizar. Isso porque você pega o que acontece com a maioria das doenças, que as pessoas ganham imunidade. Então, à medida que as pessoas vão ganhando imunidade, aí o total de pessoas novas pessoas para serem infectadas vai diminuir. Então, o crescimento, a velocidade de crescimento dessa curva vai diminuir, então a tendência dela é se estabilizar. E eu falo que ela se estabiliza nessa reta aqui, y igual a 3, ou seja, o meu gráfico aqui, ele vai se aproximando cada vez mais, aqui nesse caso aqui são 3 milhares de pessoas, tá? Então, nesse caso da universidade aqui, o número total de pessoas infectadas, ou seja, não vai passar de 3.000 pessoas infectadas aqui, tá? Que geralmente é o número total de uma população, tá? Esse tipo de reta suporte também é chamada de reta de assíntota horizontal. E é esse tipo de situação que a gente vai estudar na próxima aula. O que acontece com os valores da imagem da minha função à medida que eu pego valores de x cada vez maiores. Ou seja, é meio que uma tendência de prever o futuro. Isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Então, até lá!